Olá, tudo bem? Eu sou André Azevedo e eu vou bater um papo com vocês hoje. E o assunto, enquanto eu falo, eu vou fazendo meus afazeres domésticos aqui. Acabamos de almoçar, então eu vou lavar a louça e a gente vai batendo um papo, tá bom? Então eu não vou ficar olhando para a câmera, vou ficar olhando aqui para o meu serviço, mas vou ficar falando um assunto muito importante que a gente tem que conversar. A gente tem que falar desse assunto. O assunto é a pandemia, é o coronavírus, é o Covid, mas a nossa liberdade. O fato é o seguinte, nós vivemos num país que é uma república federativa, que é regido por uma Constituição. Constituição da República de 1988. Eu tinha 17 anos quando essa Constituição foi redigida. Bom, primeiro parágrafo, primeiro artigo dessa Constituição diz que todo o poder emana do povo. E aí eu vou fazer aqui algumas ponderações. Bom, nós vivemos numa república federativa, constitucional, temos uma democracia representativa com poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Nós, cidadãos brasileiros, pessoas, que vai além da palavra indivíduo, tá bom? Nós somos um país de cultura católica, cristã. Então, nós nos referimos a nós mesmos como pessoas. Dá uma olhada aí a distinção entre indivíduo e pessoa. Nós, pessoas do Brasil, nós constituímos os poderes legislativo, executivo, judiciário. Portanto, eles são os poderes constituídos. E os poderes constituídos nunca, jamais podem estar acima do poder constituinte, que é o povo. E aí eu vou... coletivo de pessoas, de uma nação, de um país, é nação. Então, a nação, nós estamos acima da Constituição, porque nós a constituímos. E nós, quando estivermos insatisfeitos com o andamento das coisas, quando nós percebemos que o poder constituído está usurpando de suas atribuições e realizando atos tirânicos, nós temos o direito e o dever moral de nos manifestarmos. E nós estamos passando por uma situação dessa. Desde quando um prefeito ou um governador está acima da Constituição e pode restringir nossos direitos? Nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, nosso direito de escolha, nossos direitos fundamentais de trabalho. Está tudo invertido. E pior, o Supremo Tribunal Federal, que é um poder constituído, não é constituinte, distorce e não faz cumprir a Constituição. Ou seja, a Constituição é o que está na cabeça deles. O que eles escolherem é a Constituição. Então, por exemplo, um juiz do STF abre um processo de investigação onde ele se diz vítima. É o caso lá do Alexandre de Moraes. Cara, está tudo errado. Mas a Constituição tem uma cláusula, que é uma cláusula para salvaguardar a ordem e o bom andamento dos poderes constituídos. Esse artigo é o artigo 142 da Constituição Brasileira, que quando o povo está insatisfeito
e as coisas estão bagunçadas, que elas estão, um dos poderes constituídos, com o povo, é claro, senão não vai ter efeito, pode pedir a aplicação desse artigo. Isso não é fugir da Constituição, isso não é voltar para o tempo da ditadura, muito pelo contrário, é para restabelecer a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia. Porque o poder estatal está para servir o povo, para proteger o povo. E a Constituição, ela é feita para resguardar os direitos dos indivíduos ou das pessoas. Toda pessoa humana, é uma redundância, né? A pessoa tem que ser humana. Toda pessoa humana, toda pessoa tem direitos naturais e inalienáveis. E isso independe de governo. Esses direitos naturais precedem os governos. Direito de liberdade, direito de propriedade, direito de escolha, direito de ir e vir. Essa é minha filha Maíra. E Maíra? Você tá falando com quem? Eu tô gravando. Ah, vai postar aí no YouTube? Vou postar. Bom, essas pessoas têm o direito de se manifestar. E a Constituição prevê esse direito. Inclusive de pedir uma intervenção, não para se estabelecer uma ditadura, mas para restabelecer a ordem democrática e o equilíbrio entre os poderes. Não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal tem usurpado de suas atribuições. Não é de hoje, são vários casos. Por exemplo, a Constituição diz que casamento é a união entre homem e mulher. Aí eles vão lá e deturpam. A Constituição diz que nós temos direito à vida desde a concepção. Aí eles vão lá e autorizam aborto para determinados casos. Legislando, usurpando o poder do legislativo. Agora, nesse caso da Covid, usurpando o poder do executivo. Então, um prefeito ou um governador manda fechar os comércios, as empresas. Alguém vai, recorre ao STF e fala, e o STF diz, não, o Estado tem o direito, o governador tem o direito de decretar, ou o prefeito tem o direito de decretar o que vai abrir, o que vai fechar e como vai funcionar. Aí um prefeito vai lá e declara a abertura, aí vem o STF e fala, não, você não pode abrir. Ou seja, não é nem governador nem prefeito que decide, é o STF. E aí a gente está numa ditadura do STF, uma ditadura do judiciário, a ditadura da toga. É mais difícil. Como a gente vai fazer para resolver isso? Como a gente vai fazer um desmando, uma desobediência, sem sofrer as sanções penais, legais e tudo mais, multa? Como? Só tem um caminho. Aliás, tem mais de um caminho, né? O primeiro seria se o legislativo restabelecesse as leis como elas devem ser, reescrevendo e detalhando no texto da lei aquilo que o STF ou que o judiciário pode e não pode fazer. Mas esse legislativo tem medo do judiciário, porque muitos deputados e senadores têm seus nomes em processos que estão correndo no STF. Muita gente de rabo preso aí. A outra alternativa é justamente o artigo 142 da Constituição, onde a Constituição define que são as Forças Armadas que têm o dever de atender o poder constituído e, obviamente, o poder constituinte, que é o povo, para restabelecer a ordem. Não é para tomar o poder. Os militares vão tomar o poder. Não, não é isso. É garantir que cada poder da República
esteja fazendo apenas o seu papel. Não mais e não menos. Bom, por fim, eu peço a Nossa Senhora Aparecida que rogue a Deus pelo Brasil. Fiquem em paz. Um abraço.